Então meu avô Malaléu levantou e disse-me: Por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: Confirmado está o que tu tem visto, meu filho, e potente a visão do teu sonho com respeito a todo pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu. Sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, e lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Senhor do julgamento e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 84. Eu levei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração, teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra, o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável. Nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as. Nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que responda a minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade, para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 85. Depois eu tive outro sonho. Meu filho, desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: Escuta a minha voz, e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe, Edna, por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele, saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e outro vermelho. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu. Então chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele. Pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emitia mugidos de dor, e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela, e acamou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos, parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos, semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 86. Novamente, eu olhei atentamente. Enquanto dormindo, eu examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela. Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas, os seus cercados e pastagem, e começaram a viver entre si. Novamente, eu vi a minha visão, e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo, e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio desses jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas. E todas elas ficaram prenhas, e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. Novamente, eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos, uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão
que eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. 4 vieram na frente, e 3 com eles. Aqueles 3 que vieram por último, pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra. Elevaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 88. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos, que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-a mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu-os aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente às dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 89. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas o mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco, que cobriu-os. Novamente eu levei meus olhos para o céu, e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver, e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente, eu vi numa visão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou no homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então, feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis, raposas, coelhos, porcos, gaviões, milhafres, águias, corvos e abutres. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido do meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele, muitos jumentos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Novamente, aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudesse habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados, e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar o seu senhor. Um, entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor, com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deveriam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando o outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram caladas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder, mas o Senhor das ovelhas continuou com elas, e conduziu-as. Todo o seu rebanho seguiu. Seu semblante ficou terrível, e esplêndido, e glorioso era seu aspecto.
Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante da sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o senhor das ovelhas, examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o senhor das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso, eu vi seu senhor colocar diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e temeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que eu lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o senhor do rebanho, e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto e aproximaram-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado delas, e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha, e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduziu-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos. Até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha levantar o mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Em seus olhos, eu vi o carneiro no meio deles, os quais deixaram de lado sua glória, e ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-o para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo, aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro, no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente, eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar,
E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-os das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e sua torre, dando-as todos ao poder dos leões, para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: Todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortais, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: Entende, e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas perecem pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores, haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter este testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição, feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado, e eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram, e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente, e seus familiares, entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais predadores. A cada um do seu tempo estabelecido, foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado num livro quantos cada um deles deveria eliminar. E todos eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na visão como aquele escriba anotava, um por um, todos os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram, e todas quantas foram por eles dispersadas, principalmente todas quantas foram por eles levadas ao extermínio, e todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu, selou e depositou. Depois disso, eu vi pastores apacentarem por 12 horas, e eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente, eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim, elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sobre seus pés, e devoraram-nas. Contudo, seu senhor estava em silêncio, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. Capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastoreavam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão, eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias que comandavam todos os demais pássaros.
e começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais contemplaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que os corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos voavam sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o carneiro viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos e os gaviões vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos e os gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do carneiro. E eu vi como aquele homem, que escreveu o livro por ordem do Senhor, abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros dos céus caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, a eles trouxeram diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, as quais eu entreguei às ovelhas, e os quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheios de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa, e eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Eu também vi que o Senhor das ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar secular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham percebido e tinham sido destruídas, todo o animal do campo,
e toda a ave do céu reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contendê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor. Não houve entre elas quem não ouviu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou por causa delas e de todos os novilhos, eu caí no meio deles. Eu acordei e vi o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da justiça e dei glória a ele. Depois disso, eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite, eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 91. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim, para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhe todos os seus irmãos, e reuniu seus filhos, e conversando com todos seus filhos, na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, esteja ligado à integridade, e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade e impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias, opressão será cortada em suas raízes, e a iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminadas da face da terra. Todos os ídolos pagãos serão abandonados, e seus templos incendiados, ficarão banidos de toda a terra. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo, e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Os justos, porém, despertarão do seu sono, e prevalecerá a sabedoria que lhes será conferida. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouve agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquela opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 92. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda essa instrução da sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os seus filhos que habitarão sobre a terra, e para as subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido, por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 93. Depois disso, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. Ele disse: Desejo falar-vos dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo e da planta da retidão e da verdade. Sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo o que foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas.
Assim Enoque começou a falar dos livros, e disse: Eu fui o sétimo a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana, ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. E durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem o esclarecimento cétuplo sobre toda a sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante sua conclusão, adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará. O novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Quem haverá de estar lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem irá compreender os feitos do céu? Ele poderá ver a sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas? E onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 94. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão diminuídos. Para determinados homens de uma geração serão mostrados os caminhos da violência e da morte, mas eles se manterão afastados deles e não os seguirão. Agora também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas desejas paz. E escolhei para vós mesmo a retidão e boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que vivais e sejais encontrados dignos. Guardai as minhas palavras no fundo do vosso coração, e não permitais que deles sejam arrancadas, pois eu sei que os pecadores tentarão desencaminhar os homens para corromper a sabedoria e bani-la do meio deles, e não cessarão as tentações de toda sorte. Ai daqueles que promovem a injustiça e a arrogância, e que colocam a fraude como sua pedra angular, pois eles serão derrubados no instante e não terão mais paz. Ai daqueles que constroem as suas casas sobre pecados, pois serão arrancados dos seus fundamentos e perecerão pela espada. E aqueles que se apoiam no ouro e na prata serão injustamente reduzidos a nada no julgamento. Ai de vós, ricos, pois confiaste na vossa riqueza, e agora deveis separar-vos dos vossos tesouros. Nos dias da vossa abundância, não pensaste no Altíssimo, blasfemaste contra Deus, praticaste a injustiça, e com isso lucraste o dia do derramamento de sangue, o dia das trevas, o dia do grande castigo. Uma coisa eu vos digo, e vos anuncio: vosso Criador deseja aniquilar-vos. Não haverá nenhum perdão pela vossa queda. Ao contrário, o Criador alegra-se com a vossa ruína. Então, naqueles dias, os justos dentre vós farão os pecadores e ímpios cobrirem-se de vergonha. Capítulo 95. Pudessem ser os meus olhos uma nuvem cheia de água para poder chorar por vós.
pudessem ser minhas lágrimas como uma nuvem carregada a despejar suas águas para assim serenar a tristeza do meu coração. Quem vos permitiu a prática do ódio e da maldade? Julgamento surpreenderá, ó pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. Ai de vós que caíste em maldições sem volta. Permaneça longe de vós a salvação, por obra dos vossos pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois perseguistes os justos, sereis entregues nas mãos deles, e perseguidos por causa das vossas injustiças, e será pesado o seu jugo sobre vós. Capítulo 96. Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores cairão de repente diante de vós, e tereis o total domínio sobre eles. No dia da tribulação dos pecadores, vossos filhos se erguerão, e se elevarão como as águias, e vosso ninho será mais alto do que o dos gaviões. Subireis às alturas, descereis aos abismos da terra, e penetrareis nas fendas das rochas, como coelhos, para todo sempre diante dos ímpios, os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores! Vossa riqueza permite-vos a vós aparência de justos, mas vosso coração vos dá a certeza de que sois pecadores, e isso será uma prova contra vós, ao serem reveladas todas as falsidades. Ai de vós, que mastigais a medula do trigo, e bebeis vinho em grandes taças, mas que com o vosso poder pisais os humildes. Ai de vós, que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fonte da vida. Ai de vós, que agem iniquamente, fraudulosamente e em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vós por mal. Ai de vós, que praticaste a injustiça, a falsidade e a blasfêmia, haverá uma memória das vossas maldades. Ai de vós, poderosos, que oprimiste os justos com prepotência, pois não tarda o dia da vossa ruína. Naquele tempo, quando fordes julgados, os justos cobrarão muitos dias felizes. Capítulo 97. Tende confiança, ó justos, que os pecadores serão humilhados e aniquilados no dia da justiça. Estejais avisados que o Altíssimo pensa na sua ruína, e que os anjos do céu alegram-se com a sua desgraça. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. Naqueles dias, as orações dos justos virá diante do Senhor, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem o mau testemunho existe. Ai de vós, que adquiri prata e ouro, são obtidos em retidão, e dizem, somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. Queremos agora desfrutar o que ambicionávamos, pois economizamos dinheiro. Enchemos nossos celeiros de grãos como água, e numerosos são os criados das nossas casas. Sim, e como água diluir-se-ão as vossas mentiras, pois não ficareis com a vossa riqueza, mas repentinamente ela vos será subtraída, porque lucraste tudo com injustiça, e assim sereis entregues à grande condenação. Capítulo 98. Agora eu juro, ó vós, sábios, ó vós tolos, que muito ainda havereis de experimentar sobre a terra. Ainda que vós, homens, vos enfeiteis mais do que uma mulher, e mesmo que vos vistais com roupas mais coloridas do que uma donzela, tudo isso será deitado fora como água, apesar da dignidade real, da grandeza e do poder, apesar do ouro, da prata, da púrpura, das honras e das iguarias. Por faltar-lhes o conhecimento e a sabedoria, perecerão com todos os seus tesouros, magnificência e honras, pelo assassinato e no opróbrio, e serão lançados na maior miséria, em fornalhas ardentes. Juro-vos, pecadores, assim como nenhuma montanha foi ou será um escravo, e assim como nenhuma colina se converterá em escrava de uma mulher, da mesma forma, o pecado não foi enviado a esta terra, mas sim foi obras dos homens por si mesmos, e grande condenação atrai sobre si os que o cometem. A esterilidade não foi dada à mulher, mas é por obra das suas mãos que morre sem filhos. Eu vos juro, pecadores, junto ao grande e santo, que todas as vossas obras más são conhecidas no céu, e que nenhum dos vossos atos de prepotência fique encoberto ou oculto. Não penseis em vossa mente, nem digais em vosso coração que não sabeis, nem vedes que cada pecado é anotado diariamente no céu, na presença do Altíssimo. Sabei desde agora
que todos os atos de violência por vós praticados serão diariamente escritos, até o dia do vosso julgamento. Ai de vós, tolos, pois perecereis pela vossa insensatez. Não escutastes os sábios, e assim tereis péssima recompensa. Sabei que sois reservados para o dia da ruína. Não vos iludais, pecadores, de permanecer com vida, mas havereis de passar e morrer. Não haverá resgate para vós. Fostes guardados para o grande dia do juízo, o dia da tribulação e do grande opróbrio do vosso espírito. Ai de vós, duros de coração, que praticais o mal e sugais o sangue. De onde tendes as boas coisas da comida, bebida e saciedade? Unicamente de todas as coisas boas de que o nosso Senhor, o Altíssimo, dotou ricamente a terra. Por isso, não tereis paz. Ai de vós, amantes das obras da injustiça, pensais que algo de bom vos possa acontecer? Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos. Eles cortarão o vosso pescoço e matar-vos-ão sem piedade. Ai de vós que vos divertis com as aflições dos justos, pois não podereis ter esperança na vida. Ai de vós que escreveis palavras de arrogância e mentira. Eles anotam as vossas mentiras, para que todos saibam que elas tratam impiamente o próximo. Por isso, não tereis paz e morrereis repentinamente. Capítulo 99. Ai daqueles que praticam obras da impiedade, que exaltam e têm em alta conta as palavras da mentira. Serão arrasados e não terão vida boa. Ai daqueles que falsificam as palavras da verdade, que transgridem a lei eterna, passando a ser o que não eram antes, isto é, pecadores. Eles deverão ser pisados sobre a terra. Naqueles dias, estejais preparados, ó justos, para trazer à lembrança vossas orações e apresentá-las como testemunho diante dos anjos, para que estes também lembrem ao Altíssimo os delitos dos pecadores. Naqueles dias de desgraça, os povos entrarão em tumulto e insurgir-se-ão as gerações. Naqueles dias, os necessitados chegarão ao ponto de carregar os seus filhos para abandoná-los em seguida, de sorte que eles morrerão por sua causa. Sim, abandonarão seus filhos e não voltarão mais para eles, não tendo mais nenhuma piedade para com seus queridos. Uma vez mais vos juro, pecadores, que o pecado fica reservado para um dia interminável de derramamento de sangue. Uns venerarão as pedras, outros imagens feitas de ouro, prata, madeira e argila. Outros ainda, por insensatez, recorrerão a espíritos impuros, demônios e toda sorte de imagens de ídolos. Mas deles não receberão nenhuma ajuda. Tornar-se-ão ímpios pela tolice do seu coração, e seus olhos serão cegados pelas vacilações do seu íntimo e pelas suas alucinações. Por praticarem todas as suas obras no mundo da mentira e invocarem as pedras, tornar-se-ão ímpios e acovardados. Mas naqueles dias serão felizes todos os que conhecem e aceitam as palavras da sabedoria, que respeitam os caminhos do Altíssimo, que andam nas sendas da sua justiça e que não pecam junto com os ímpios, pois eles serão salvos. Ai de vós, que utilizastes medidas mentirosas e falsas, e ai daqueles que provocam a violência sobre a terra, pois todos serão completamente destruídos. Ai de vós, que construí as vossas casas com o suor dos outros, e cujos materiais, telhas e pedras, são os do pecado. Digo-vos, não terei paz. Ai daqueles que desprezam o equilíbrio e a herança eterna dos seus pais, e cujas almas aderiram aos deuses falsos. Eles não terão paz. Ai daqueles que praticam a injustiça, que praticam a violência e que matam o seu próximo até o dia do grande julgamento, pois ele derrubará a vossa grandeza ao chão, trará preocupação aos vossos corações, despertará o espírito da sua ira, e a vós todos serão aniquilados com a espada. E todos os justos e santos lembrarão neste momento os vossos pecados. Capítulo 100. Naqueles dias, os pais serão mortos, juntamente com seus filhos no lugar, e os irmãos levar-se-ão mutuamente ao extermínio, até correrem rios do seu sangue. Pois ninguém segurará compassivamente a mão que golpeou seu filho, ou seu neto, e nenhum pecador se deterá no assassínio do seu honrado irmão. Um trucidará o outro, da manhã à noite. Então o cavalo atravessará os rios com o sangue do pecado até o peito, e o carro afundará nele até o topo. Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam, e reunir-se-ão num lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado. E o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo, para realizar o grande julgamento dos pecadores. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá guarda sobre todos os justos e santos, para que os protejam como as pupilas dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer. Então os filhos da terra olharão para o sábio, e se convencerão, e entenderão todas as palavras deste livro. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. Ai de vós, pecadores, no dia da grande angústia, vós que castigais e queimais os justos, sereis castigados pelas vossas obras. Ai de vós, duros de coração, por estardes sempre atentos em conceber o mal. Por isso sereis acometidos de pavor, e ninguém vos prestará ajuda. Ai de vós, pecadores, pois havereis de arder no fogo crepitante, por causa das palavras da vossa boca, e por causa das obras das vossas mãos, praticadas na impiedade. Tende certeza de que ele inquirirá os vossos pecados, por intermédio dos anjos do céu, do sol
da lua e das estrelas, porque fizestes acontecer o julgamento dos justos sobre a terra. Ele então convocará as nuvens, o orvalho e a chuva, para testemunharem contra vós. Todos eles serão retidos, para não descerem sobre vós, e assim vos lembrais de vossos pecados. Dai então presentes à chuva, para que ela não se retenha e continue a cair sobre vós. Presenteai o orvalho, para verdes, se ele se esparze após receber de vós ouro e prata. Quando naqueles dias vos atacarem a geada e a neve com o seu frio, e as tempestades de neve com suas calamidades, não tereis como resistir-lhes. Capítulo 101. Filhos de Deus, observai o céu e cada uma das obras do Altíssimo. Temei-o, e não façais nenhum mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu, e suspender o orvalho e a chuva, para que deixem de derramar-se sobre a terra por causa de vossos pecados, que havereis de fazer, se ele mandar sua ira sobre vós, por causa das vossas obras? De nada adiantarão as súplicas, pois proferistes palavras de orgulho e arrogância contra a sua justiça, e por isso não tereis paz. Não vedes quando os marujos entram em pânico, quando suas embarcações são batidas pelas ondas e sacudidas pelos ventos? Apavoram-se, porque levam consigo seus melhores pertences, e assim ficam abalados no seu coração, pois o mar poderá tragar seus bens e fazê-los perecer junto com eles. Por acaso o mar inteiro, com todas as suas águas e todos os seus movimentos, não é uma obra do Altíssimo? Não foi ele quem estabeleceu os limites de todas as tuas atividades, e que o cercou de areia por todos os lados? Há uma ameaça dele. O mar estremece e seca, e morrem todos os seus peixes, e tudo mais que está no seu seio. Mas vós, pecadores da terra, não o temeis. Não foi ele quem criou o céu, a terra e tudo o que esta contém? Quem foi que deu o entendimento e a sabedoria a todos aqueles que se movem na terra e no mar? Por acaso os marujos não temem o mar? Os pecadores, no entanto, não temem o Altíssimo. Capítulo 102. Para onde quereis fugir naqueles dias? E como vos salvareis quando ele lançar sobre vós um fogo devorador? Não havereis de temer e tremer quando ele trovejar sobre vós a sua palavra? Todas as luminárias serão sacudidas pelo tremor, e a terra inteira se assustará, estremecerá e será possuída pelo pavor. Todos os anjos então cumprirão as suas ordens, procurando desviar-se do semblante da grande majestade. Os filhos da terra tremerão e se apavorarão. Vós, porém, pecadores, sereis malditos para sempre, e não tereis paz. Mas vós, almas dos justos, não temais. Tende esperança, vós todos que morreste na justiça. Não vos lamenteis por ter a vossa alma descido na tristeza, ao mundo inferior, e por não ter o vosso corpo em vida recebido o correspondente da vossa virtude. Aguardai tão somente o dia do julgamento dos pecadores, o dia da condenação e do castigo. Os pecadores assim dizem de vós quando morreis. Da mesma forma que morremos, morrem também os justos. De quem vale as suas obras? Na verdade, assim como nós, também eles morrem na tristeza e na escuridão. Qual a vantagem deles sobre nós? Nesse aspecto, somos iguais a eles. Que receberão eles e o que verão na eternidade? Na realidade, eles morreram, e a partir desse momento e para toda a eternidade, não vem mais luz alguma. Digo-vos, pecadores, vós vos regozijais ao comer e beber, ao roubar e pecar, ao deixar os homens nus, ao herdar riquezas e ao desfrutar dias esplêndidos. Vistes como foi o fim dos justos, e como nenhum delito foi encontrado neles até o dia da sua morte? Eles pereceram, e passam a ser como se nunca tivesse existido, e seus espíritos, na tristeza, desceram ao mundo inferior. Capítulo 103. Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade, daquele que é o grande e excelso, e poderoso na sua realeza, juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo. Eu li as tábuas divinas e os livros santos, neles eu vi escrito e assinalado: todo o bem, toda a alegria e honra estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida, em recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que os dos vivos. O espírito daqueles que dentre vós morrerem na justiça viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado. As almas não perecerão, nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Ai de vós, pecadores, ao morrerdes na plenitude dos vossos pecados, enquanto os vossos cúmplices dizem: felizes são os pecadores. Viveram bem todos os dias da sua vida, morreram na felicidade e na riqueza, não conheceram na sua vida nem aflição nem derramamento de sangue, morreram honrados, e nenhum julgamento aconteceu contra eles ao longo da sua vida. Então não sabeis que as suas almas foram mandadas ao mundo inferior, para então serem presas de grande aflição? O vosso espírito será entregue às trevas, aos grilhões e às chamas do fogo, no dia em que se verificar o grande julgamento. Ai de vós, não conhecereis a paz. Não deixeis que os justos e bons, que passaram desta vida, digam as seguintes palavras: nos dias da nossa vida, cansamo-nos e suportamos muitas fadigas, fomos acometidos de muitos males.
Esgotamo-nos, reduzimos-nos a poucos, e enfraqueceu-se o nosso espírito. Fomos desprezados, e não encontramos ninguém que nos apoiasse, ao menos com uma palavra. Fomos perseguidos e aniquilados, e já não desejávamos mais ver a vida no decorrer dos dias. Esperávamos ser a cabeça, mas na realidade, passamos a ser a cauda. Esgotamo-nos de tanto esforço, mas não recebemos a paga da nossa fadiga. Passamos a ser comida dos pecadores e ímpios, e estes colocaram sobre nós o seu jugo pesado. Os que nos odiavam e nos maltratavam assumiram o domínio sobre nós. Curávamos nossa cabeça, mas eles não tinham nenhuma compaixão para conosco. Procurávamos fugir deles para pôr-nos em segurança e obter um pouco de paz, mas não encontrávamos sequer um lugar onde pudéssemos nos refugiar e assim livrarmos-nos deles. Em nossa aflição, queixávamos junto às pessoas e reclamávamos daqueles que nos supliciavam. Eles, porém, não davam atenção aos nossos clamores e nem ao menos queriam escutar a nossa voz. Em vez disso, davam apoio àqueles que nos roubavam, engoliam e menosprezavam, dissimulavam sua prepotência e não nos retiravam o jugo imposto por aqueles que nos sugavam, dispersavam e matavam, acobertavam seus atos de homicídio e não hesitavam a levantar suas mãos contra nós. Capítulo 104. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão escritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora havereis de luzir como as luminárias do céu. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai, e não desisti da vossa esperança, pois sereis contemplados com uma grande alegria, como os anjos do céu. Que deveis fazer? Não necessitareis esconder-vos no grande dia do juízo, pois não serão encontrados como os pecadores. O julgamento eterno ficará longe de vós por todas as gerações do mundo. Não temais, ó justos. Quando virdes os pecadores crescendo forte e prosperando em seus caminhos, não sejais companheiros com eles, mas mantei longe de sua violência, porque é a vez de tornar-se companheiros do exército do céu. Pecadores, embora digais que nenhum dos vossos pecados será conhecido e anotado, na realidade, eles, os anjos, escrevem todos os vossos delitos diariamente. Digo-vos agora que a luz e as trevas, o dia e a noite, veem os vossos pecados. Abandonai a impiedade do vosso coração. Não mintais, não distorceis as palavras da verdade. Não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo e Altíssimo. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos, pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa, que é do meu conhecimento. Os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento por causa da honestidade e da sabedoria. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Capítulo 105. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Mostrai-lhe, pois sereis para eles como os seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Vós tereis a paz. Alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Capítulo 106. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Os cabelos da sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. Foi para junto do seu pai Matusalém e falou-lhe: Tenho um filho prodigioso. Não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu, pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol e seu semblante revela a majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o vosso pai Enoque, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz, e eu ouvi a sua voz.
Cheguei então junto dele e falei-lhe: Meu filho, aqui estou. Por que vieste a mim? Ele respondeu: Eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai. Nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma e sua natureza não se parecem com as de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. Os cabelos da sua cabeça são mais alvos do que a lã branca, e seus olhos são como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou o Senhor do céu. Mas seu pai, Lameque, teve medo e fugiu para junto de mim. Não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: O Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, a saber que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram à lei. Misturaram-se com mulheres e pecaram com elas. Casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra. Acontecerá um dilúvio e imensa ruína por 1 ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos, enquanto todos os demais homens morrerão. Ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então expurgada de toda a imundície. Dize, porém, ao teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho, e ele lhe deu o nome de Noé, pois ele restará, e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. Em tempos posteriores, o pecado será ainda maior do que aquele primeiro que foi cometido sobre a terra, pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-os para mim, eu os li nas tábuas divinas. Capítulo 107. Nelas eu vi escrito que gerações após gerações haveriam de pecar, até o aparecimento de uma geração de justiça. Quando então serão tirados os delitos, desaparecerão os pecados, e ela será alvo de todo bem. Agora, meu filho, anuncia ao teu filho Lameque que esse recém-nascido é na verdade seu filho, e que isso não é mentira. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu pai, este revelara-lhes todos os segredos, voltou e transmitiu tudo a Lameque. Este deu ao filho o nome de Noé, pois ele haverá de ser o consolo da terra depois de toda a destruição. Capítulo 108. Outro livro foi escrito por Enoque, para seu filho Matusalém, bem como para os que virão depois dele, e que nos tempos últimos permanecerão fiéis seguidores da lei. Vós que praticaste o bem, deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores, e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente, virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão no lugar imenso e deserto, ardendo no fogo, e isso não terá fim. Lá eu vi algo parecido com uma nuvem imensa. Por causa do seu volume, não pude abrangê-la com os olhos. Vi também o fogo de labaredas claras, e algo que se assemelhava às montanhas ardentes, que se moviam de cá para lá, em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estavam comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele disse-me: neste lugar que estás vendo, serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como dos blasfemos e dos que falsificam tudo que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciou sobre o futuro. Pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto do céu, para que os anjos a leiam e saibam o destino dos pecadores. Conheçam o destino dos humildes, isto é, dos que modificaram o seu corpo, e que por isso foram gratificados por Deus, dos que foram injuriados pelos homens maus, dos que amaram a Deus e desprezaram o ouro, a prata e qualquer bem terrestre, mas que entregaram o corpo ao massacre, dos que durante a vida nunca tiveram desejo de iguarias mundanas, mas consideraram todas as coisas como um sopro passageiro, e segundo isso viveram. O Senhor provou-os de muitas maneiras, mas seus espíritos foram achados puros, de tal sorte que seus nomes puderam ser enaltecidos. Eu descrevi nos livros todas as recompensas que foram reservadas para eles. Ele determinou-lhe um prêmio, por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua vida sobre a terra, e que o louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus, suportavam ofensas, humilhações e insultos. Mas agora eu chamo a mim os espíritos dos bons, dos que pertencem à geração da luz, transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam recompensa de acordo com a sua fidelidade. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome, e colocarei cada um no seu trono de honra. Eles haverão de resplandecer por tempos indetermináveis, pois a retidão é conforme a justiça divina.
Ele recompensa os que permaneceram fiéis nos caminhos da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos hão de resplandecer. Os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles no esplendor, enquanto eles mesmos devem partir para os dias e os tempos que lhes foram reservados.